Muito bem, agora são 10 da manhã e 56 minutos. A Rede Amazônica segue com as entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. Lembrando que cada candidato vai ter 20 minutos para responder às nossas perguntas e também para as considerações finais. Os candidatos se comprometeram a não usar o tempo das entrevistas para lançar ataques ou ofender os seus opositores. Se algum dos candidatos se considerar ofendido, a direção da emissora poderá conceder 1 minuto de direito de resposta neste mesmo telejornal no dia seguinte. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio e o quarto a ser entrevistado é o candidato Omar Aziz, do PSD. Candidato, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal do Amazonas, primeira edição. Bom dia. A partir de agora o seu tempo começa a valer, vou lhe fazer a primeira pergunta. O senhor foi citado na Operação Maus Caminhos, que apura desvios na saúde pública do Amazonas, e também já foi apontado como beneficiário de propina da delação da Lava Jato. Diante desses dois episódios, o senhor se considera tranquilo para concorrer ao cargo de governador? Bom dia a quem está nos vendo, bom dia Amaral, bom dia Luana. Bom dia. Muito tranquilo. Eu estou sendo investigado há mais de 3 anos. Investigado e até hoje não acharam absolutamente nada. A delação feita por uma suposta delatora foi arquivada. Então essa tranquilidade me move a continuar em frente. Isso faz parte de quem está na vida pública, mas quem vota em mim, quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa correta. E a gente aproveita para falar também sobre a situação da secretária de Infraestrutura no seu governo, Valdívia Alencar. Ela está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual também por ter desviado 25 milhões de reais. Inclusive o MPE diz que esse valor pode ser muito maior. Agora a questão é a seguinte, ela era já gestora da pasta num governo antes ao seu e também continuou no governo depois ao seu. Durante o seu governo, não foi possível detectar tamanho desvio, não tinha como haver um controle dessa verba toda que acabou sendo desviada? É verdade, ela está sendo investigada. Por isso é que nós temos que inovar. Qualquer que seja o próximo governador, precisa dar transparência total. E o que nós vamos fazer no próximo governo? Nós vamos colocar dentro das secretarias com atividade fim uma controladoria que terá um mandato de 4 anos. Não será uma pessoa nomeada pelo governador. A população, a sociedade organizada, as instituições precisam fiscalizar com mais rigor para que a gente, depois que passa um negócio desse, lá na frente, você não tenha mais jeito. Mas então, nós durante faremos o mandato não tinha como coordenar esses custos, porque foi uma quantia vultuosa, 25 milhões. Bem, é a acusação do Ministério né? Público, né? Eu acho que é uma investigação e a pessoa que está sendo acusada precisa se defender. Eu não vou dar valor de juízo aqui para você, aliás, ninguém pode fazer isso, até se provar e se condenar e essa pessoa for pagar sua pena. Há uma denúncia e a pessoa que está sendo denunciada tem a obrigação de fazer todas as defesas para a população e para a sociedade. Candidato, ainda falando da ex-secretária Valdívia, recentemente ela acompanhou a convenção quando foi anunciada a sua candidatura ao governo. O senhor convidaria novamente a secretária, a ex-secretária, para participar do seu governo, já que as investigações foram encaminhadas para o Supremo? De jeito nenhum. Enquanto ela não provar que ela é uma pessoa inocente, na dúvida, é pró-réu. Mas em relação ao serviço público, não, de forma nenhuma, Amaral. O senhor se arrepende de ter apoiado a eleição e também o governo do ex-governador José Mello? Eu apoiei como muita gente apoiou. Você não pode adivinhar. Ninguém pode adivinhar. Arrepende? Não, é uma questão de arrependimento. Às vezes você tem uma relação pessoal com alguém e depois pode acontecer problemas. Acho que o Mello tem que dar satisfação à sociedade, à justiça, o papel dele. Mas é que a gente questiona a questão das parcerias, das alianças. Mas alianças políticas tem, todas as formas. Qualquer aliança política tem. Agora, o processo político, se a gente adivinhasse o que vai acontecer no futuro, você não fazia no passado. Quem de nós já não cometeu equívocos e erros? Aquele que nunca cometeu um equívoco com um erro, a minha ponte, né? Joga a primeira pedra. Agora, o Mello é uma pessoa maior de idade,
tinha os atos dele, inclusive o próprio Amaral foi secretário dele, está aqui trabalhando hoje com vocês. Candidato, quando o senhor foi governador... Não posso culpar o Amaral de qualquer coisa que o governo tenha feito. Ele é responsável? Não. A gente só está questionando não, como eu estou lhe dando um exemplo. Eu estou lhe dando um exemplo do Amaral. Desculpa até, Amaral, até porque... Não, imagina, muitas pessoas que trabalharam com o governador Melo hoje também estão nas suas fileiras. Lógico. Então é uma coisa, são situações, não é nada pessoal, é político. Então um pouco me envergonha ter trabalhado com ele. Não. É bom deixar isso claro. Candidato, em 2012, o senhor era governador do estado, naquela época apresentou o projeto da cidade universitária da UEA. Isso é bem interessante, porque na época o custo para construir a cidade universitária era de 300 milhões de reais. A obra hoje está abandonada e um levantamento recente do G1 Amazonas indicou que para concluir a obra seriam necessários aproximadamente 700 milhões de reais. Minha pergunta é, caso o senhor seja eleito, vai retomar essa obra hoje avaliada em 700 milhões de reais? E quando o senhor a lançou, havia dinheiro necessário para concluir a obra ou o senhor fez isso mesmo sem ter os recursos? Olha, esses números aí não são verdadeiros. Isso é uma injustiça muito grande. Uma obra importante para o conhecimento dos amazônidas, principalmente para quem mora no interior e tem que trazer seu filho para fazer uma universidade. É um direito que nós temos que dar, até porque os recursos são do povo amazonense, às pessoas que moram no interior. A cidade universitária não é uma obra para se fazer em um ano. A própria Universidade Federal do Amazonas demorou mais de 30 anos para ser concluída, com recursos federais. E esses valores que são colocados aí não são verdadeiros. É muito menos do que isso. A verdade é que uma mentira falada várias vezes se torna verdade. Mas aí a gente precisa só acrescentar, candidato, que esses dados foram compartilhados com a nossa equipe do G1 pela própria Secretaria de Infraestrutura do Estado. Estão dizendo que se gastou já 300 milhões, filha. Não, ela custou 300, mas foram gastos quase 20. Ah, não. Vai custar 300 e foi gasto 20. Ela estava orçada em 300, já consumiu quase 20 e agora, do jeito que está, seriam 700. Não é isso não. Não é isso não. Até porque você pode fiscalizar isso tranquilamente. Se vai custar 50, 100, 200, a obra que diz o valor. É o projeto que diz o valor. Não sou eu que vou dizer, nem você. Então o senhor vai retomar? Não, com certeza. Com certeza. A cidade universitária, veja bem, para quem está me vendo no interior nesse momento, não é para mim. Eu sou formado em engenharia pela Universidade Federal do Amazonas. É para você, é para o seu filho. Lá vai ter 2.000 apartamentos para as pessoas que moram no interior morar, estudar, se formar em medicina, se formar em engenharia, em jornalismo, em enfermeira. Não é para mim. O valor da educação não está no que se gasta. O valor da educação está no conhecimento que pode chegar a você. Então, irei retomar a cidade universitária. Não é uma questão pessoal, é para o futuro de você. Nós estamos trabalhando para você. O conhecimento é que vai levar o desenvolvimento da nossa região. Nós não vamos gerar emprego e renda no estado do Amazonas se a gente não tiver conhecimento da nossa região. A cidade universitária não foi pensado como se fosse um capricho meu. É para o povo amazonense. Então, os valores é só colocar controladoria, engenheiros, CREA, a sociedade, saber se o valor é correto ou não. A reposição salarial deles, tanto é que existe uma expectativa dentro da polícia muito grande para que a gente volte com um programa comunitário para ajudar as pessoas que estão trabalhando na cidade de Manaus. Candidato, valeu a pena construir a Arena da Amazônia? Caso seja eleito, o que o senhor pretende fazer com o estádio? Veja bem, eu quando assumi o governo já existia um compromisso do Amazonas de sediar a Copa. Se eu não faço Arena, eu era incompetente. Eu tinha perdido a Copa. O Amazonas lutou para conseguir trazer a Copa. Se você me perguntasse, Omar, você faria de novo? Não. Não faria. Agora, se eu não tivesse feito, eu seria crucificado. Incompetente, não fez, não sei o que e tal.
estádio hoje tem uma média de custo de R$500 mil todo mês. É alto, é alto. O que fazer para resolver isso? Ela é uma multiuso. Não é? Precisa dar ocupação não só para o futebol. Infelizmente, o futebol do Amazonas, eu sou nacionalino e tento ajudar o futebol, mas a gente não vai muito longe, a gente não sai da Série D. Então, ela é uma arena multiuso. Como a região amazônica é uma região que tem atrativos, você pode, futuramente, atrair turistas para cá, com ela sendo multiuso, dando uma estrutura, uma logística para a gente fazer isso. É lógico, e isso não dá o Estado para fazer. Você tem que contratar pessoas profissionais nessa área para promover a arena multiuso. Agora, qualquer um de nós, Amaral, Luana, quando vê a arena, se orgulha, porque é bonita. Mas ela é bonita, mas é obsoleta. Agora vamos falar sobre Zona Franca de Manaus, porque o senhor, inclusive recentemente, falou sobre essa luta em prol do polo industrial de Manaus, só que a gente tem que lembrar que o senhor estava ainda como senador quando veio aquele golpe aí no setor de concentrados, a PEC dos concentrados. E agora a pergunta é, o senhor acha que pode fazer diferente enquanto governador, porque o senhor estava senador quando isso aconteceu. O que vai ser diferente agora? Nós conseguimos, eu coordenei a bancada no Senado. Nós derrubamos o decreto, não é PEC, não é decreto. Nós derrubamos o decreto do presidente da República com o decreto legislativo do Senado, que está na Câmara agora para ser derrubado. O meu papel como senador foi coordenar isso. Vocês assistiram uma entrevista que eu fiz questão que o presidente Temer falasse ao vivo para todos vocês. Por quê? Porque era uma coisa muito séria. O golpe que foi dado na Zona Franca não é só a perda de empregos, é muito maior do que isso, Luana. Porque é uma insegurança jurídica para outros investimentos aqui. Nós não estamos falando de uma empresa desconhecida, nós estamos falando da Coca-Cola. Quem é que não tem, no mundo não quer ter a Coca-Cola? É uma grife. Quando a pessoa vai para um ambiente, ela primeiro quer saber quem frequenta aquele ambiente, correto? Normalmente é. A pessoa que está lá na Ásia ou está na Europa, se eu vou montar uma indústria lá na Zona Franca, deixa eu ver quais são as indústrias que estão lá. A Coca-Cola está lá. Se a Coca-Cola está lá, é bom. Geralmente é assim. O que aconteceu foi um golpe faltar a Zona Franca no ponto de vista não de arrecadação. O Estado arrecada muito pouco concentrado, porque nós damos a desoneração quase que toda. Mas sim a insegurança jurídica para que outros modelos venham para cá. Eu, quando fui governador, trouxe um novo segmento para cá, de remédios genéricos. Então agora o senhor pretende o quê, como governador em prol da Zona Franca? É uma coisa mais complexa. Por isso que a experiência um pouco é importante para todos nós aqui. Nós passamos pelo pior momento da economia do Estado do Amazonas. A indústria 4.0 está às portas. Nos próximos 5 anos, 15 países, inclusive o Brasil, perderão 5 milhões de empregos. Pessoas deixarão de trabalhar por causa da automação. Aqui mesmo, se você vê o complexo da rede amazônica, lá atrás, há 10, 15 anos atrás, trabalhava mais pessoas. Hoje a automação, os equipamentos, não precisa de 3, 4 pessoas, uma pessoa pode coordenar. A automação retira empregos do chão de fábrica, porque os equipamentos podem trabalhar. O equipamento não fica doente, o equipamento não tem férias, não tem 13º. Então isso, nós temos que trabalhar nesse momento para trazer outros segmentos para cá. O alimentício, o têxtil. Usar o Centro de Biotecnologia da Amazônia para que a gente possa procurar na nossa terra sustentavelmente, que tem como fazer isso. Então, a proposta nossa para a geração de emprego não é só manter o polo industrial. O polo industrial é a mola motora de tudo que acontece no estado do Amazonas. Mas a competitividade, por falta de logística, por falta de infraestrutura, nós perderíamos com a automação. Por isso que é preocupante, não é uma coisa tão simples para a gente... Olha, vai acontecer. Nos próximos 5 anos, se nós não tomarmos providência agora, nós iremos perder a Zona Franca de Manaus. E não é com um decreto, até porque eu tenho visto todos os presidentes dizer o seguinte: eu sou a favor da Zona Franca. Nenhum falou 2 pontos importantes. Candidato, o senhor tem agora 1 minuto para as considerações finais. Tá. Só para concluir.
Nenhum falou uma coisa. Tem duas coisas, Amaral e Luana, e vocês sabem que são daqui. O presidente tem que se comprometer que não vai acabar com a renúncia fiscal, todos querem acabar com a renúncia fiscal. Hoje mesmo, a gente tem uma matéria nacional contra a Zona Franca, dizendo da nossa renúncia de 24 milhões. Está num site nacional, atacando a Zona Franca de Manaus. E a outra questão é o seguinte, além da renúncia fiscal, é a reforma tributária. Se a reforma tributária vier, nós vamos ser aniquilados. Eu quero agradecer a você, eu espero que você possa, no dia 7 de outubro, votar no 55. Eu fiz um grande governo, espero fazer um governo melhor do que eu fiz a primeira vez. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada, candidato, pela sua participação. Obrigado, candidato. Bom dia. Bom, logo depois do Globo Esporte, o candidato Omar Aziz vai ser entrevistado ao vivo no portal G1 Amazonas. E amanhã, no Jornal do Amazonas, primeira edição, nós vamos continuar com a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. E o nosso convidado de amanhã é Berg da UGT, do PSOL.